O encontro humano, a vida em ação, o âmbito solene de manifestação da existência, dos afazeres, das idas e vindas, das relações e dos vínculos abrangentes às realidades manifestas, do congraçamento da vida, do sentimento, de tudo. Encontro humano, o ideal de vida, de unidade e bem-estar possível para todos e a natureza. Encontro humano ainda se acrescenta como âmbito precioso das manifestações do espírito, o espaço solene reservado à legitimação dos valores éticos humanos. Sobre encontros, palavras de Jorge Acácio, do seu livro A Abelha e a Rosa, em poesia e prosa. E para recomeçar o nosso encontro, eu convido a esposa de Jorge Acácio, a nossa mestra Maria Lúcia Pessoa, para que ela se apresente falando um pouco de você e também apresente o seu trabalho. Venha, Maria Lúcia Pessoa. Bom dia a todos. Que as luzes desse sol lindo que nos ilumina aqueçam também os nossos corações. Eu quero começar agradecendo a organização deste encontro. Fiquei meditando um pouquinho sobre o título, Vínculos afetivos na valorização da vida. Se conseguimos ampliar essas ações, a partir desse convite, sairemos daqui pessoas melhores do que chegamos. Sempre temos algo a aprender uns com os outros. E também as esferas, né, da ação social, do ambiente, da saúde e da educação. Aí o nono encontro de ação social e o sexto de educação biocêntrica. Então, essa referência numérica me faz pensar na nossa persistência, na permanência e nas ações cotidianas para a consolidação desses vínculos e dessas ações solidárias. Então, é muito bom estar aqui, ouvindo, falando, aprendendo. Eu vou situar um pouco, né? A Dilma falou aí da minha biografia. Eu nasci em 1949, vou fazer 73 anos esse ano, completar 72 anos esse ano. E já começa a contar os 73, né? Porque quando a gente vai envelhecendo tem um pouco de pressa. Então, eu já vou adiantando. E tenho dedicado a biodança desde 1976, significa muito tempo, e, ao mesmo tempo, um curto espaço, né, entre o conhecimento da biodança, as minhas primeiras experiências e tudo mais que eu fui construindo ao longo do tempo. Eu quero falar, então, sobre o tema, né, que eu vim trazer aqui. Eu vou terminar às 9h40, né, gente? Vou anotar, porque eu adoro conversar, então, eu não me perder e não atrapalhar os colegas na sequência. Então, eu me formei em psicologia em 1975, conheci a biodança em junho de 76, e eu tive, então, essa grata oportunidade de trabalhar com as duas abordagens, uma que eu acabava de me formar e outra que eu começava a conhecer. E a minha trajetória se deu aí, né, nessa integração dessas duas visões de mundo. Em 2012, eu comecei a entender que eu queria fazer algumas coisas para além do que eu estava fazendo. E aí eu comecei a sistematizar a biodança clínica, com todos os conteúdos teóricos do Rolando Toro, e trazendo também visão de outros teóricos. E eu confesso que a comunicação não violenta
que eu fui conhecendo através do Marshall Rosenberg, me influenciou muito também nessa sistematização. Então, hoje, eu tenho identificado os pequenos gestos de violência e pensado, né, desde os enormes, né, não preciso nem falar, porque todos nós estamos no mesmo Brasil, embora nem pareça que é o mesmo Brasil, né? Os gestos de violências que nos acometem no cotidiano. E aí, o título do primeiro livro que nós publicamos, um conjunto de amigos, né, estudiosos do tema também, foi em 2012, incluindo com mais cuidado o córtex frontal. Então, ao longo de décadas, nós priorizamos muito o sistema límbico, hipotalâmico, o centro das emoções. Aí, o primeiro ponto da identidade é a autopercepção. Então, os aspectos sensoriais, as emoções, tudo isso nos encantou muito na metodologia da biodança que todos nós praticamos. Chegou um momento que eu comecei a também exigir de mim mesma uma facilitação nessa integração de um mote que a gente usa com muita frequência, que é sentir sensações e emoções, pensar sentimentos e ideias. Como integrar, então, o sistema límbico e hipotalâmico e o córtex, principalmente frontal? E aí a clínica dá esse cuidado, né, essa atenção ao corpo, às sensações, às emoções. Incluímos de uma maneira também sistematizada a palavra. Quando estudamos o projeto Minotauro, a gente vê que muitos medos da expressão, de falar em público, de ser engolido, de ser julgado, de ser machucado, e por isso nos calamos. E embora o Brasil tenha uma população, por exemplo, de 56, não sei quanto por cento da população negra, somos considerados minorias. Porque minoria é aquele que não tem vez nem voz. Então, em número, muitos. Em espaços pequenos. E agora, eu também quero contar para vocês, estou fazendo parte de um coletivo de estudos sobre racismo no Brasil, e procurando situações de esclarecimento, de ampliação da consciência e de ações mais efetivas. Aí, então, com essa visão da clínica, de uma maneira um pouco diferenciada, né, porque damos, por exemplo, consignas para o relato de violência, no sentido de reeducação da fala, de oportunizar a expressão verbal e de integrar aquilo que sentimos com o que pensamos, com o que fazemos, e isso me parece que tem sido bem interessante os resultados. E aí também fui observando, por exemplo, a nossa abordagem clínica, né, que é o projeto Minotauro. Algumas pessoas fazem os desafios e não sabem o que vai fazer com aquilo. Então, também criando consignas muito precisas para ajudar a pessoa a fazer essa integração. E aí, então, depois de 10 anos, né, que eu estou praticando a clínica em vários países do mundo e formando muitas pessoas, eu decidi dar um pouco mais de visibilidade aos fatores interativos de saúde, que eu comecei a organizá-los em 2013. Então, eu vou pedir aí para quem está com o meu slide projetar para mim. Eu fiz um único slide, e vou falar nesse tema a partir dessa figura aí. Vou apresentar aqui, Maria Lúcia. Tá bom. Estou abrindo aqui só um pouquinho. Então, e recentemente, enquanto o Jorge vai abrindo aí, eu vou contar. Recentemente, eu fiz um curso oferecido pela Universidade de São Paulo, pela USP, que é o título, um título grande, vou até ler aqui, porque saúde... Onde é que está o meu título? Políticas Públicas de Saúde Mental, Álcool e outras drogas no Sistema Único de Saúde. E eles priorizaram muito o louco como sujeito de direito. A clínica, gente, não vai falar só de pessoas doentes, claro, né? Mas como doentes da civilização que somos. Então, eu dividi o estudo em atenção básica em saúde, na esfera da prevenção,
de adoecimentos e promoção de saúde, e um módulo também específico para saúde mental. Já está pronto aí, Jorge? Maria Lúcia, só um pouquinho que a gente tem uma segurança, o meu trancou aqui, mas a Neila vai compartilhar aí, tá? Tá ótimo. Então, nesse desenho, isso foi logo em 2013. O livro foi publicado e quando eu recebi o livro da gráfica, eu falei, faltou uma coisa. Parece que foi um insight, assim, uma descoberta instantânea de algo que faltou. E eu tenho estudado isso com os meus alunos, acho que pode aumentar nele se der certo aí. Neila. Bom, então, eu aproveitei esse trabalho da Marília Leandro, que é uma facilitadora de biodança, fez a sua formação em clínica, e ela fez uma entrevista um dia para entender melhor o processo e fez essa síntese que eu vou compartilhar com vocês. Porque também eu acho bom a visão do aluno, do estudante, dos colegas, em relação a um tema que pode parecer novo para alguns. Então, ela escreve assim: Maria Lúcia Pessoa Santos elabora em 2013 o ifonográfico Fatores Interativos de Saúde, apresentando de forma sistêmica a integração do ser à luz do fazer a pessoa e seu entorno. A gravura ao lado exibe 8 elementos básicos para a saúde plena. Então, às vezes, nós falamos de saúde integral, né? Significa saúde mental, emocional, relacional, física. E a biodança é um vasto campo de estudo nesse processo de integração. E aí, eu estava falando desse curso que eu fiz agora, né? Eu e a Neuza, estou vendo a Neuza aqui também, ela estava nessa mesma turma, foi um curso gratuito. Ofereceram 300 vagas, tinha 3.000 pessoas participando. E quero dizer, gente, que pela primeira vez eu tive medo da idade. Falei, uma pessoa de 72 anos escrevendo num curso, será que vai ser aceita? Porque eles não anunciaram os critérios. Mas eu falei um pouco da minha pessoa, o que eu ando fazendo, e fui selecionada. Então, tinha pessoas de todas as idades lá no curso, que foi muito bom também. E aí, por que eu estou falando desse curso? Porque lá eles nos chamaram a atenção para os fatores, não com esse nome, né, não com essa denominação, mas no tratamento, por exemplo, que o tema nosso lá era o louco como sujeito de direito, né? Ou não só o louco, porque o álcool não é considerado nessa terminologia, né, um tipo de loucura, mas um adoecimento. Então, eles começaram a falar da moradia, que é a primeira coisa que se faz, que é buscar... Neila, eu acho que estou com um calendário aberto aqui, não sei fechar, está me atrapalhando enxergar o negócio. Agora sim. Então, aqui, ó, o primeiro item da rede Visão Biocêntrica de Saúde e Adoecimento, esse tanto de linha aqui significa realmente uma teia muito complexa, né? E o primeiro item nosso aqui, quer dizer, não tem primeiro, mas o que eu estou sinalizando agora, redes de apoio. E lá, nesse trabalho, nesse curso, eles estabeleceram um programa imenso, foi um curso de 2 meses, com muitos profissionais da universidade, pessoas da comunidade que estão trabalhando no SUS, acompanhando os programas. E, então, foi muito rico, porque a gente ouvia a teoria e a prática, né? Os teóricos da saúde e os trabalhadores da saúde. Foi muito rico o curso. E aí me chamou muita atenção, embora eles não conheçam isso, né, e nem está organizado desse jeito, mas uma indicação lá era, por exemplo, uma pessoa que está em um estado de vulnerabilidade muito grande, o que é a primeira ação? Encontrar moradia, segurança, abrigo e construir uma rede de apoio para sustentar minimamente aquele ser humano. E uma vez que isso já está instalado, instaurado, o trabalho
que está relacionado, então, também à dignidade, à segurança, né? Uma forma de ter recursos para se sustentar, pessoas que geralmente estão também em segurança alimentar. E o terceiro item é o tratamento. Então, eles não falam isso como parte do tratamento, como eu trago na perspectiva dos fatores interativos de saúde, mas vislumbram, né? E nos convidam para atuar nas políticas públicas, fazendo interação entre os diversos fatores, moradia, alimentação, a clínica médica. E aí isso me fortaleceu mais ainda essa minha ideia aqui dos fatores interativos e trazer um primeiro momento de reflexão para nós, como que nos nossos grupos semanais, principalmente agora no SUS, né, que vamos receber pessoas podem estar em vários níveis de vulnerabilidade, como que nós vamos construir essa rede, né? É porque a biodança ela foi criada num ambiente de classe média e permaneceu aí durante muitos anos, né? E toda a ação social que tem sido desenvolvida pelos facilitadores em vários lugares do mundo podem ampliando cada vez mais essa concepção de saúde e adoecimento. Então, os fatores são 8. E a gente vai, então, seguir o princípio biocêntrico, não como uma hierarquia, né, entre os fatores, diz a Marília, considerando que todos são importantes e, sobretudo, interconectam e interagem juntos para promover o reequilíbrio psicofísico social. E aí, cada um desses fatores, eu estou escrevendo agora sobre eles, sobre a ação da biodança em relação, da biodança clínica, principalmente, em relação a cada um deles. Então, a segurança, essa rede de apoio que vamos construindo também de acordo com o contexto que a gente vai atuar. Movimento a partir da regulação sistêmica, que dentro da proposta do Rolando Toro, a regulação sistêmica já diz respeito a mudanças de segunda ordem, e o movimento com todas as categorias de movimento que a gente já conhece, aplicando de uma maneira sistematizada essas categorias de movimento, não só do ponto de vista do motor, né? Que em biodança a palavra motor significa ação afetivo-motora, integração afetivo-motora, significa, né? Ações afetivas, vinculares, significativas. E aí, um movimento que se estende desde o motor, né, do físico, à existência. E assim, a alimentação, e nós colocamos a palavrinha adequada, porque às vezes as pessoas são obrigadas a se alimentar a partir de uma dieta. E de fora para dentro, às vezes o resultado é muito menor. Então, como vamos fazer essa reeducação do sujeito que promove a autocura como um elemento significativo da saúde? O lazer também autorregulado. O que significa isso? Muitas pessoas voltam das férias precisando descansar. Por quê? Porque não aprenderam a autorregulação. Então, tem excesso, né? E como é um conceito central na biodança a autorregulação, nós precisamos de atender isso no nosso dia a dia. Desde a hora de levantar até a hora de se preparar para dormir, né? E no lazer, principalmente, porque o lazer tem um tipo de lazer que é de alto risco, que ameaça a vida. Então, revisitar esses conceitos na perspectiva biocêntrica da saúde. Alguém me pergunta, Maria Lúcia, por que você não colocou economia? Eu coloquei sustento, né? Finanças e trabalho. Eu não sei muito bem por que eu não coloquei economia, não. Porque talvez, né, o sustento é para além do sustento. Nós somos acumuladores. Tem as grandes fortunas no mundo que poderiam estar fazendo muito mais coisas do que estão fazendo, também em apoio, né, aos menos favorecidos. E a ganância é que gera essa grande desigualdade. Então, pensar no dinheiro como uma energia, como um bem material também, muito proibido de falar em biodança,
nós não temos nenhuma referência financeira do nosso trabalho, como grupo, né? Como coletividade. Outro dia me ligou um aluno, porque agora no SUS eles estão nos cobrando essa referência cultural e social do dinheiro, né? Qual que é a hora técnica de trabalho em biodança? Falei, não sei não, vou propor aí na Abraço para a gente fazer esse trabalho com os nossos facilitadores. Para começar a falar de dinheiro, porque também não podemos negar a realidade, que o dinheiro move e mata também, né? Então, é um tema que é excluído na minha maneira de pensar, do nosso conjunto, e por isso talvez eu tenha escolhido apenas a palavra sustento. De onde vem a sua forma de sustento, nesse caso aqui, bem material mesmo? Porque o sustento afetivo, ele passa por toda a rede, né? E assim, gente, o relacionamento, que é também um trabalho que nós já temos com muita qualidade em biodança, né? A qualidade dos relacionamentos, a qualidade dos vínculos, das conexões que estabelecemos, e a duras penas, como um tema também da biodança clínica, nós estamos, de alguma maneira, aprendendo, além de fulano me desagradou, eu vou virar as costas e ir embora, eu também perguntar, o que aconteceu mesmo? Será que tem volta esse relacionamento? Ou será que vamos nos despedir mesmo, temporariamente ou para sempre? Então, olhar o conflito e buscar resposta e soluções criativas a partir das divergências também é parte do trabalho da biodança clínica. Eu não quis colocar a palavra espiritualidade e preferi manter, né, a palavra transcendência mesmo, porque ela fala de conexão. E ao falar de conexão, de alguma maneira, apesar de não ser a mesma coisa, transcendência e espiritualidade, né? Não ser a mesma coisa, elas caminham muito próximas. Outro dia eu estava dando a maratona de transcendência e a aluna perguntei, gente, qual é a diferença entre transcendência e espiritualidade? Aí uma participante do grupo disse assim, antes eu pensava que espiritualidade era fazer um altarzinho e fazer conexão com os santos, com os anjos, com os mestres espirituais, e agora eu estou entendendo a espiritualidade como um autodesenvolvimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me cuido, mais próximo do mundo espiritual e da espiritualidade eu me encontro. E talvez tenha relação com o terceiro nível de vínculo que o Rolando traz para nós, né? Então, cada vez mais ir aprofundando nessas duas palavras, que por hora pode parecer sinônimo, e por hora manter as suas características singulares. E o último, já justamente na minha 9 horas e 40 minutos, os valores, né? O que vale? Como é que o que é importante? O ponto central nosso é o princípio biocêntrico. E agora eu deixo, então, como interrogação, né? O princípio biocêntrico seria essas linhazinhas aqui, né? Que tece a teia, mas eu aprendi com a Ruth Cavalcante, quando falamos de vida, estamos falando de quê mesmo? Cuidado com a vida é o quê mesmo? Quais são as nossas ações? Então, essa pergunta que parece simples, né? Quando estamos colocando a vida no centro? E de que vida estamos falando? Porque muitas vezes se particulariza a vida, né? A vida daqueles vale, a vida daqueles outros nada. Aqueles outros que são as plantas, que são os minerais, que são os animais, que são pessoas. Então, essa pergunta básica, né? É o que é mesmo que eu faço que indica que eu estou cuidando da vida? Eu estou aqui no título, né? Vínculos afetivos na valorização da vida, a vida como valor máximo. Então, gente, de alguma maneira, daqui a pouco vai sair o texto, né, mais informativo sobre esses fatores, e entender que não estamos totalmente sadios, nem totalmente doentes, né? Saúde e adoecimento coexistem. Muito obrigada pela escuta. Seguimos.